Boa noite a todos, bem-vindos ao Meetup. Essa é a edição 95 do Meetup de Data Science do Nubank. Hoje a gente vai falar sobre agentes inteligentes. Eu sou o Fernando Nakamuta, sou cientista de dados aqui no Nubank, trabalho na área de cartão de crédito. É, Essa aqui é a Carol Shoa. Carol, se quiser se apresentar também, Carol. Né? Oi, gente, boa noite. Ih, acho que tá voltando. Agora foi. Oi, gente, boa noite. Eu sou Carol, sou Community Manager aqui no Nubank. Animada com o que a gente vai falar já já com o Sandex sobre agentes inteligentes. Sim, estou aqui como co-host de vocês. Beleza. Então, hoje, gente, tenho o prazer enorme de estar trazendo o Sandeco para para apresentar o Meetup hoje. Sandeco, ele é doutor pela Universidade Federal de Goiás. Ele atua como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e na Universidade Federal de Goiás também. Ele é especialista na área, já escreveu 6 livros. Tem também um canal do YouTube. Se vocês não conhecem ainda, se inscrevam no canal dele. Eu tenho o prazer de ser aluno dele também na pós-graduação de agentes inteligentes dele. Ele é um cara que, quando começa a falar, você quer ouvir o que ele quer falar. Ele tem uma didática, um carisma muito grande. Então, estou muito feliz de ele estar participando hoje. Esse evento aqui ele vai ser gravado e disponibilizado também no YouTube do Nubank, tá? No Nubank Building Nu. A gente vai ter agora 50 minutos para a apresentação do Sandeco, seguidos de 20 minutos também para uma sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, enviem aqui na ferramenta do Zoom mesmo, ferramenta de Q&A, botão de Q&A aqui embaixo. E depois as perguntas que. E também votem nas perguntas que vocês gostarem mais. No final da apresentação, a gente vai ter 20 minutos para o Sandeco estar respondendo essas perguntas. Né? Então, sem mais delongas, Sandeco, o palco é todo seu. Seja bem-vindo. Boa apresentação. Valeu, Nakamura. Bom demais. Nakamura é um dos meus melhores alunos lá, cara. O cara traz uma ideia bacana pra caramba nas apresentações lá dos trabalhos. Se eu não me engano, você tirou 10 do seu trabalho, não foi verdade? É isso? Ou não? Foi um pouquinho menos? Acho Ou que foi foi. quase isso? Não, mas é porque as notas dos alunos ficaram bem altas mesmo, né? E assim, é porque o pessoal realmente saiu muito bem. A gente tem uma pós-graduação em agentes inteligentes aí na Universidade Federal de Goiás. Eu sou um dos mentores e um dos criadores, né? Eu e o professor Ronaldo somos aí os criadores dessa pós-graduação que a gente roda aqui na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou pesquisador também e professor dessa pós-graduação, também sou professor, né? Na verdade, eu sou professor titular no Instituto Federal de Goiás, onde eu tenho uma paixão enorme por ser professor lá, e é uma alegria enorme, né? E assim, é muito bom estar com vocês aqui. Tô vendo já o pessoal se manifestando aqui, dizendo de onde é, porque a galera do canal, quando eu faço live, viu, Fernando? Eu sempre pergunto de onde você tá falando. Aí eu começo a perguntar, tá falando em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, é legal porque quando a gente tá no Brasil, né, e a gente usa, assim, a live, a gente não tem, às vezes, dimensão de onde a gente tá chegando, né? Eu gosto muito desse processo de ver onde é que as pessoas estão falando, de onde elas estão falando. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela já, então, para a gente começar já a nossa palestra, que é essa palestra sobre agentes inteligentes, né? É um tema que está muito quente aí, né? A gente está falando bastante sobre isso, as pessoas estão falando bastante sobre isso. Vocês estão vendo bem? Minha tela está chegando bem para vocês aí, tudo certinho? Só me dá um ok, pessoal do host, Tudo certo, Fernando. Sandeco? Tudo Ok, certo. beleza. Muito bem. Então estamos aqui, vamos falar hoje sobre essa palestra que eu estou tentando fazer com que ela chegue em todo lugar, que é essa ideia de gente inteligente criar agentes inteligentes. E eu vou falar um pouco um pouco também sobre essa biblioteca chamada Crew AI, que é uma biblioteca um criado por um brasileiro, né?
que hoje tá valendo algo em torno de 300 milhões de reais, recomendado pela NVIDIA, recomendado pelas grandes empresas. O meu mentor em inteligência artificial, o professor de Stanford, o Andrew Ng, né? Ele é um dos investidores, né, dessa empresa. Então, e o João, meu amigo pessoal, eu fiz um livro sobre agentes inteligentes e ele fez o prefácio do livro e nós lançamos o livro na Campus Party, fizemos uma palestra junto na Campus Party. Você estava lá, Fernando? Eu não tava não, Sandeco, infelizmente. Aí, tá vendo? Ó, Mas esse ano eu vou. esse ano você vai, beleza, Esse ano então. eu vou. Então é isso. Hoje o tema vai ser sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou pesquisador e professor e pesquisador em inteligência artificial. Eu já desenvolvo software desde os meus 14 anos de idade. Então, pelos cabelos brancos, pela barbinha branca, eu tenho 48 anos, são 34 anos na computação. Ok? Então, eu não cheguei aqui agora. O que eu vou falar é de uma série de experiências que eu tenho na computação. Na inteligência artificial especificamente, eu já venho há 15 anos trabalhando com inteligência artificial e fazendo pesquisa na área, né? Atualmente eu estou fazendo uma pesquisa que envolve o aeroporto de Guarulhos, que é uma questão lá com os problemas que a gente tem de invasão de drone dentro do aeroporto, dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, e a gente está tentando fazer alguns projetos de detecção de drones e abordagem de drones dentro desses aeroportos, né? Enfim, mas sou professor dessas instituições, pesquisador também. E, além disso, eu sou o embaixador da Campus Party Brasil. E eu acredito que você já ouviu falar desse evento, né? Que é a que a gente considera a maior experiência tecnológica do mundo. Eu digo experiência porque na Campus Party você passa 5 dias imerso aí dentro da Campus Party, né? E, cara, é muito bacana. Eu sou viciado em Campus Party, eu sou apaixonado pela Campus Party. E eu tava conversando com o pessoal do Nubank que seria muito bom ter o Nubank na Campus Party também, né? A gente fazer esse meetup lá, já pensou? Que legal? Fazer esse meetup do Nubank em um palco da Campus Party, juntar uma galera, pô, vai ser muito bacana. Vamos articular para isso dar certo, vai dar bom. Vamos ver. Olha só. Além disso, né, como o Fernando falou, eu tenho esse canal no YouTube onde eu ensino inteligência artificial de forma descomplicada. Já escrevi 7 livros, na verdade, Fernando. Lancei um último livro agora, que é um livro sobre guardrails, né? Onde a gente consegue proteger a conversa entre as redes, as LLMs, né? Então a gente tem esse lance de guardrails, eu ensino como é que porque a LLM, o que acontece? Tanto a entrada como a saída, ela pode ser nebulosa, né? Você não pode garantir exatamente o que o usuário vai escrever para entrar no LLM, nem você pode garantir exatamente o que a LLM vai escrever de saída. Então, os guarda-reis, o que que são? Quando você está na estrada, né? O seu agente pode fazer qualquer coisa na estrada, ir por qualquer caminho que ele quiser. Então, o guarda-reis faz exatamente o quê? Proteger o caminho, né? Proteger o caminho. Não deixando nem ir para a direita, nem para a esquerda, não sair, mas sempre andar no caminho certinho. Se você quiser se inscrever no meu canal e entrar no nosso canal aí, eu ficarei muito feliz. Tenho também alguns grupos de WhatsApp, são mais de 30 grupos de WhatsApp. O pessoal pergunta, por que não faz no Discord? Por que não faz no Telegram? Pois é, eu tenho Discord, tenho Telegram, mas o pessoal não vai, só fica no WhatsApp. Eu fico imaginando, cara, que é por causa da mãe, entendeu? Que como a mãe não tá lá, aí o pessoal não vai. Eu não consigo entender isso. Já fiz de tudo, mas não tem jeito. São mais de 30 grupos, e desses 30 grupos são algo em torno de 10 mil pessoas, né? A gente acabou de encher o último grupo em um mês e meio, né? Com 1.025 pessoas, é o Agente Inteligente 2 e a gente abriu agora o 3 e assim a gente vai, mas a gente está organizando porque os agentes inteligentes estão organizando os grupos para a gente, né? Além disso, pessoal, eu quero descompartilhar a minha tela aqui rapidamente, só para provar uma coisa. Eu fiquei muito feliz de ter sido chamado pelo pessoal do Nubank, porque eu sou cliente do Nubank mesmo. Aqui está aqui no meu celular, beleza? Você pode ver que ele está pedindo a senhazinha aqui. Eu não vou colocar minha senha, você sabe quanto é que eu tenho na minha conta, mas eu sou efetivamente, a minha esposa também é cliente do Nubank, o meu filho também é cliente do Nubank, então assim. É isso. Então, eu fiquei muito feliz de ser chamado pelo Nubank e eu acho que é o início de uma grande parceria entre o Nubank e a gente da Universidade Federal, né? E o canal Sandeco e a Campus Party. Vai ser bem legal. Eu fico muito feliz por estar com vocês de verdade, entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar sobre agentes inteligentes. O que é que eu quero falar com vocês, né?
Então, em 1950, um matemático, né, Alan Turing, ele pensou uma certa frase tentando formular e criou um artigo científico onde ele fez a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar, mas como pensar não é algo muito simples de definir, o que que ele fez? Ele inventou um jogo chamado teste de Turing, né? O teste de Turing, basicamente, ele é composto por três entidades, duas pessoas e um computador. Semana passada a gente fez essa brincadeira do teste de Turing usando LLMs no meu canal. Cara, o pessoal errou. Errou dizendo que a máquina era humano, o humano era máquina. E a gente conseguiu enganar o pessoal, né? Com o pessoal do Caramelo Biônico, que é uma turma também que tá ligada na Campus Party. Eles vão para Campus Party com a gente, né? E assim, a gente fez o teste de Turing ao vivo no canal e o pessoal errou. Foi bem interessante. Mas a ideia é o quê? É que você tem essas três entidades e você tem uma máquina. E olha só, em 1950, esse cara pensou, já formulou a ideia de que as pessoas poderão conversar com as máquinas via chat. Aquela época, 1950, olha que cara visionário que foi o Alan Turing, né? E ele disse o seguinte: bom, se você pegar essas três entidades e separar elas, elas não podem se ver, né? E você tem um juiz aqui, né? Que é a pessoa que vai fazer a pergunta para essas duas entidades, um que é o humano e um que é a máquina, mas o juiz não sabe quem é humano e quem é a máquina, certo? E o detalhe é que tem um detalhe infame aqui na minha máquina, porque eu coloquei um óculosinho aqui, né? E um bigode aqui, porque a ideia aqui nesse caso é que a máquina ela vai se comportar, tentar imitar o comportamento humano. E em algum momento, o juiz, depois de várias perguntas, ele vai fazer exatamente um questionamento, vai ser questionado a responder. Quem é a máquina e quem é o homem? Se a máquina conseguir enganar esse juiz, né, se passando por um ser humano, ela é considerada teoricamente por Turing, né, pela teoria de Turing, pelo teste de Turing, como sendo inteligente, certo? Então, o teste de Turing e a inteligência artificial, a teoria dela começa a nascer a partir desse artigo do teste de Turing. Tem aquele filme, Jogo de Imitação, que eu recomendo muito você assistir, se você assistiu, assistir de novo, né? Porque fala muito sobre isso aqui. Então, a palavra que fica para a gente aqui é a palavra imitação, tá? Tudo que a inteligência artificial faz é imitar o comportamento humano. Imitar o comportamento humano. E assim, dependendo como você fizer, até as coisas ruins ela pode imitar. Concorda? Tem uma metáfora antiga que eu gosto muito disso, que é o seguinte: é uma historinha muito velha. Oh, mas eu vou voltar no tempo legal aqui, tá? Vou voltar para os primórdios das coisas. Vou voltar lá para o livro de Gênesis. Eu não sou um cara religioso, mas eu gosto muito dessa metáfora, que é a metáfora da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha um fruto que dava para o bem e um fruto que dava para o mal. Então, a grande sacada dessa metáfora é que tudo que o homem produz como conhecimento, como ciência, essa árvore da ciência, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Você pode ter certeza. Assim, põe na sua cabeça aí, qualquer coisa, tenta achar alguma coisa na sua cabeça que foi produzida como ciência pelo homem que não pode ser usado para o bem e para o mal. Me diga uma que só pode ser usada para o bem. Não existe essa coisa. Simplesmente não existe. E como a inteligência artificial é fruto dessa árvore da ciência, ela também pode ser usada para o bem e para o mal, entendeu? E ela imitará o comportamento humano, se o comportamento é um comportamento bom ou se o comportamento é um comportamento ruim. Isso depende muito de quem? Da gente. A máquina não vai ter ética, mas eu vou ter que ter ética para poder usar uma inteligência artificial e usar os agentes inteligentes, entendeu? Então eu começo minha palestra sempre falando sobre isso porque é muito importante, porque daqui para frente o que eu vou falar são coisas que pode até dar uma assustadinha, mas perceba que essa árvore que está nascendo, né, que está aí desabrochando na frente da gente, as flores estão chamando a atenção de todo mundo, mas é uma árvore já antiga, né? E eu que sou um pesquisador já velho nessa área, vejo algumas pessoas falando algumas barbaridades em relação à minha área de pesquisa. Eu até fico chateado tem hora, mas tudo bem. Enfim, a ideia é que você tenha sempre isso em mente. A inteligência artificial,
A palavra que define a inteligência artificial é essa: imitação. Beleza? Imitação. Vamos em frente, então. Então, como é que ela imita a escrita humana? Só para a gente firmar alguns conceitos, né? Os agentes inteligentes baseados em LLM, que é o que a gente trabalha, na inteligência artificial, gente, tudo é agente inteligente, beleza? Tudo, absolutamente tudo. Se você olhar esse livro verdinho aqui em cima de mim, ó, esse livro verdinho aqui em cima de mim, é um livro clássico de inteligência artificial. Ele é tipo a Bíblia da AI, dessa grossura assim. Tem mil e poucas páginas. Já li umas 3 vezes esse bichinho, certo? Então, nele afirma que toda a inteligência artificial é modelada por agentes. Um agente, basicamente, o que que é? É algo que tem um sensor de entrada, certo? Ele consegue observar o ambiente onde ele está, ele processa de forma inteligente, né? De alguma forma, aquele ambiente onde ele está, e ele age naquele ambiente. Por exemplo, se você tiver um sistema de acender a luz automática quando você entra numa sala, já viu isso? Isso é considerado inteligência artificial, por incrível que pareça, de tão simples que é. Por isso que o nome é agente reativo simples. Entende? É a inteligência artificial mais assim arcaica e primal que possa existir. Existem vários tipos de inteligência artificial, de agentes inteligentes, baseado em modelo, baseado em objetivo. Já viu aquele filme Eu, Robô? Que a robozona lá, eu esqueci o nome dela, gente. Alguém me lembra aí, por favor? Tu lembra, o Fernando, Carol? É a. Meu Deus. Que é a robozona que vai querer matar todo mundo lá, que prende o ser humano. Jesus, alguém pesquisa aí e me dá o nome dela. Ela é um agente baseado em objetivo, porque o objetivo dela qual que era? Proteger a humanidade. Acho que não é Siri, não, é É Sony? Vicky. Vicky. Sony era esse bichinho aqui, né? O NS5. Era Vicky. A Vicky, o objetivo dela era proteger a humanidade. Então, por isso, para ela atingir o objetivo dela, o que é que ela fez? Ela prendeu a humanidade. Ela queria prender a humanidade para atingir o objetivo dela. Então, um agente baseado em objetivo. Entende? Então, existe todo esse tipo de agente. E os agentes mais modernos, né, que a gente conhece, que é uma sub-área da inteligência artificial, é o agente baseado em aprendizado. O agente baseado em aprendizado qual que é? É esse que a gente está estudando sempre aqui nos meetups, né? Que é os agentes que a gente cria com data science, né? Baseado em dados. Então eu olho para trás, olho para o passado, aprendo os dados e a gente aprende. Beleza? Então, agente baseado em machine learning é isso. Em machine learning existem algumas subdivisões. Quando a gente tem a machine learning baseada em dados estruturados, a gente tem o shallow learning e a gente tem o deep learning quando a gente tem dados não estruturados, ou seja, tem um vídeo, áudio, texto e aí vai. Os agentes baseados em LLM são agentes que são agentes de linguagem, ou seja, eles conseguem conversar com a gente na linguagem que a gente conversa, ou seja, é o famoso ChatGPT, né, que estourou aí, e hoje a gente tem ChatGPT, Claude Gemini, DeepSeek, Grok e aí vai. Belezinha? São desses agentes especificamente que a gente vai tratar aqui, certo? Só que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: como é que esses modelos de linguagem trabalham, né? Como é que eles funcionam por dentro? O algoritmo dele que é usado é um algoritmo chamado Transformer. Eu estou até ensinando uma série de Transformer do zero, as mesmas aulas que eu fiz no doutorado, que eu dei no doutorado há 6 meses atrás, mais ou menos. 6 meses ou foi um ano atrás. A mesma aula que eu dei no doutorado é a mesma aula que eu estou dando no canal. Só que, como eu gosto de usar essas animações nas minhas telas e as coisas acontecendo, e as alunos adoram, né? E eu tô colocando essas aulas também no canal. Então tá ficando bem legal, o pessoal tá gostando bastante. Porque é tudo bem mastigado, né? Como é que funciona esse algoritmo chamado Transformer, né? Que é o algoritmo que possibilitou esses modelos de linguagem, como ChatGPT e tudo mais, acontecerem pra gente, beleza? Então, o Transformer ele funciona da seguinte forma: eu tenho um processo chamado de completação nas redes Transformer. Por exemplo, eu tenho essa entrada aqui, capital do Brasil é. Então, quando eu entro essa entrada, eu tenho essa entrada aqui, eu vou quebrar essa palavra em tokens, tá? O token ele é importante porque ele vai tirar prefixo e sufixo, por exemplo, a raiz da palavra feliz, eu tenho feliz é a raiz da palavra, eu tenho infeliz, eu tenho felizmente, ou tenho infelizmente, entende? Então, ele quebrando isso, ele consegue arrancar a raiz da palavra, tá? E fica legal porque fica mais fácil você
achar pela raiz quais são os próximos sufixos ou prefixos, entendeu? Da palavra que vai ser completada. Aqui nesse caso, por exemplo, ele quebrou a palavra capital e só a palavra capital, né? Certo? Então, o que acontece? Essa entrada no Transformer, ele vai tentar prever, né? Qual é o próximo token provável para a tarefa de completação. Ou seja, ele pega uma frase e ele vai completando a frasezinha, entendeu? Então o input é esse, ó. Então qual é o próximo? O próximo token é espaço, né? Então esse espaço aqui tem 0,9 de probabilidade de ser ele, porque tem Brasil, olha a raiz da palavra, ó, Brasil e Lia, ok? Então vamos lá. Agora ele escolhe isso aqui e ele vai dar a entrada aqui para dentro do input, né? É como se ele produzisse alguma coisa que ele mesmo come, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? A ideia é essa. Agora ele vai procurar qual é o próximo token. O próximo token qual vai ser? Pode ser Brasil, pode ser Aires, pode ser Buenos. Eu coloquei de propósito aqui, porque às vezes o americano diz que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Que é uma provocação. Que é uma provocação. Então, aí ele fala, ó, a capital do Brasil é 0,6% de ser Brasil. Mas ele fica assim, Brasil? A capital do Brasil é Brasil? Que coisa esquisita, Sandeco, né? Agora ele produziu isso, agora ele vai colocar, o novo input dele é esse, e agora o próximo qual é? Seria é, esse IA, né? Que é combinado com Brasil da Brasilia. Percebeu? Então eu tenho a raiz da palavra Brasil aqui, a raiz da palavra Brasil, e um token que complementa essa palavra, tá? O Buenos Aires apareceu ainda aqui, os infames, né? Mas tudo bem. E agora ele vai entrar o IA aqui pra gente, e eu vou simplesmente agora ver qual é o próximo token de completação e esse ponto final aqui seria a minha completação. E essa aqui será o output, né? A completação, a tarefa de completação dos modelos de linguagem, beleza? Basicamente é isso que acontece quando você pede alguma coisa em qualquer chat GPT da vida aí, é isso que vai acontecer, ok? Beleza, então vamos em frente, ó. Quando eu estou interando com um chat GPT, tá? Conversando direto, abrir o chat GPT, a ação aqui é text to text, concorda? Texto para texto. Eu escrevo um texto, sai um texto. Eu escrevo um texto, sai outro texto. Em alguns casos, eu tenho LLM que eu escrevo um texto e sai uma imagem. Aí é legal, hein, cara? Começou a aparecer o Midjourney, só dava no Discord, aquela coisa toda, né? E a gente lá pegando. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui que é Imagens Sandeco, Imagens IA. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Tá vendo minha tela? Ou não tá compartilhando, não? Tá compartilhando só a tela. Tá vendo o meu WhatsApp, não? Não, sua Não. apresentação, Sandeco. Deixa eu então. Eu preciso. Ah, não. Então eu não posso fazer isso, não. Eu tenho que compartilhar a tela mesmo. A screen. Não somente a aplicação, né? Mas engraçado, é porque eu compartilhei a screen aqui. Share. Share, beleza. Vê se agora aparece. Apareceu. É o seu Beleza, então agora WhatsApp. estão vendo, né? Então, deixa eu chamar aqui Sandec, por exemplo, ó. Então, aqui são meus grupos de WhatsApp, beleza? São vários grupos de WhatsApp. Aí, tudo. Se eu olhar aqui, por exemplo, esse aqui, saúde, né? Tem vários médicos aqui. Não tem para quem quer. O povo fica brigando para entrar. Então, assim, é isso aqui. Os grupos dos canais são esses. Então, eu tenho um grupo aqui que é bem legal, que é o pessoal de imagens. Aqui, pessoal de imagens aqui, ó. E o pessoal produz imagem o dia todo, cara. É bem legal, sabe? Eles produzem imagens, vídeos. Já escreveram 4 livros com prompts e imagens gratuitos. Pessoal, é só entrar no grupo e pegar os livros e aprender como fazer. Gratuito. Lotado, ó. Tá vendo? Então os grupos são todos assim. Já já eu mostro aqui no WhatsApp. O que eu quero dizer é o seguinte: então, texto para imagem, certo? Você pode escrever um texto, sai uma imagem. Text to image. Também pode acontecer o Suno, né? Você escrever um text to áudio, beleza? A gente também tem um grupo aqui da galera que gosta de Suno, que é o Músicas de A. E aqui dentro tem o Márcio, que ele é o maior perfil Suno do mundo. Ele tem mais de 20 mil seguidores do Suno. O cara é fera mesmo, né? Esse grupo já não tá lotado, mas tem muita gente, ó. Então o pessoal conversa só sobre música aqui. Tudo sobre música é com eles aqui, tá vendo?
O tempo todo eles estão colocando músicas, ideias, trocando informações e tal. Tá aí, discussão direta. Text to áudio, beleza? Aí eu vou ter também agora text to vídeo, certo? Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, que o que eu vou mostrar hoje é o que a gente chama de text to action, texto para ação. É uma coisa diferente, tá? Vamos lá. Segura, respira fundo, tenha esse text to action na cabeça para a gente chegar lá. Olha só, como é que funciona. Eu vou mostrar primeiro o sofrimento, depois vem a belmança, beleza? Interação. Olha, essa interação é uma interação real minha com o ChatGPT. Eu perguntei para ele assim: você pode criar uma postagem para o Instagram para mim? Aí ele respondeu, né? Claro, posso. Veja a contagem de interações aqui em cima, tá? Claro, posso. Você é demais. Eu vou criar uma postagem para você. Aí, três. Quero uma postagem sobre inteligência artificial. Aí ele foi e escreveu. Explorando inteligência artificial. Ele foi escrever uma postagem. Eu falei, não, cara. Eu quero que você pesquise na web sobre as novidades do tema, crie uma postagem e tal. Aí ele sim, ele faz isso. Ele busca na web e cria a postagem. Estou na sexta interação, tá? E aí ele já pegou informações novas, né? Sobre a questão do marco regulatório e tudo mais. Agora eu falei para ele assim, ó, crie um prompt de uma imagem para essa notícia. E efetivamente aconteceu isso. Infelizmente eu não consegui gerar a imagem solicitada devido a restrições. Eu não pedi para ele gerar a imagem. Eu pedi para ele gerar um prompt de uma imagem, entendeu? Então houve um erro aqui. Então eu tive que me adaptar na próxima interação pedindo explicar para ele, não, eu quero só o prompt, eu não quero a imagem efetivamente, tá? Aí ele, então tá aqui o prompt. Beleza, tá aqui o prompt. Aí agora eu falei para ele, ó, então pega esse prompt agora, use o prompt com o DALL-E e cria essa imagem. Beleza, ele criou. Só que eu tô na 12ª interação, beleza? E poste essa imagem e texto no Instagram. Eu pedi pro chat GPT, agora poste essa imagem e o texto no Instagram. Ele respondeu o que para mim? Não posso postar direto no Instagram, mas eu posso te ajudar como fazer e tal, 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 tal. Ok? A ideia, o que acontece aqui é que eu estou tendo muito contato com a máquina, certo? Existe muita interação homem-máquina nesse caso. E eu quero uma coisa mais tipo interação máquina em máquina, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Em um processo hierárquico, como eu falei que é um text to action, eu tenho um agente inteligente onde eu faço uma solicitação para ele, tá? E essa solicitação vai para um coordenador, digamos assim. Esse coordenador, ele tem outros subordinados a esse coordenador, que é o pesquisador, escritor, divulgador. Então, esse coordenador delega a pesquisa para o pesquisador, ele vai lá, pesquisa a informação automaticamente na web, traz a informação e entrega para o coordenador. Depois o coordenador delega a escrita para o escritor baseado no que foi pesquisado. Entende? E aí depois ele delega para um artista, que eu posso, né, criar um agente inteligente que conecta com o DAWI e usa a API do DAWI para gerar uma imagem para mim. Entende? Detalhe, eu só estou aqui com uma solicitação. A minha interação foi uma, certo? E o resto tudo aconteceu. Então, ó, o próximo passo qual é? Colocar no divulgador, ele vai e posta essa imagem aonde? No Instagram, certo? Então, vamos fazer isso? Ó, eu vou rodar aqui um código. Eu tenho o meu social media, né? Meu social media é um cara que eu mando para ele uma imagem. Eu posso mandar um texto ou não. O processo inteiro dele, eu acho que vocês conseguem entender, conseguirão entender simplesmente, assim, de forma simplificada o que eu quero mostrar para vocês aqui. Ele vai pegar essa imagem, ele vai melhorar essa imagem que eu vou mandar para ele, tá? Depois ele vai subir essa imagem para um servidor. Porque para postar alguma coisa no Instagram tem que estar online, tem que estar na web, não pode estar no meu servidor aqui. Depois que ele faz essa imagem, ele passa para um agente chamado Describer. O que que esse cara faz? Ele olha para a imagem. Ele olha para a imagem, tá? E ele descreve a imagem. O que que tem naquela imagem? Ó, tem uma pessoa que está sorrindo, que está não sei o quê, que está fazendo tal coisa, que ele vai descrever o ambiente onde está e tudo mais. Vocês vão ver a descrição já já, que a gente vai executar isso passo a passo. Eu quero que vocês vejam acontecendo por dentro, né? O agente funcionando, beleza? Depois o que que ele faz? Depois que ele descreveu, ele vai apagar a imagem que foi feita upload. Engraçado, né? Porque na verdade o que eu quero é o seguinte:
Eu vou colocar uma borda na imagem. É mais ou menos assim que a descrição é assim, ó. Deixa eu ver aqui meu Instagram para mostrar para vocês como é que é uma postagem minha com o meu agente. É mais ou menos assim, né? Eu mando a mensagem para ele aqui e ele coloca uma borda na imagem, tá vendo? Até que essa aqui não tá legal não, ó. Que foi na palestra que eu fiz no IFG. É, ele coloca uma borda na imagem. Tá chegando a imagem aí? Tá chegando no meu Instagram? Beleza? Só que tem um detalhe, ó. Tem um detalhe. Eu dei uma personalidade para esse agente. Ele não é só um agente, tipo, como se fosse eu postando, entendeu? E tem essa, eu coloco essa bordinha para a pessoa saber que quando acessar, que na verdade quem postou foi o agente, explicitamente. Só que eu coloquei, eu sou um cara que eu gosto de me divertir bastante com meus alunos e rir. Os meus alunos me zoam pra caramba e eu criei um agente zoeiro, ó. O agente ele me zoa, entendeu? Ele tira a onda comigo. Então, ele começa dizendo aqui, ó, por exemplo, ah, miserável, que é uma coisa que eu digo bastante, né, com meus alunos. Ah, seu miserável. Você tá. Aí eu falei pro meu gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, você pode usar essa frase aqui, sem exagerar e tal, né? Aí, hoje o Sandeco tá se achando o mestre dos mestres. Olha assim, ele tá me zoando. Tá dando pra ver aí, pessoal, o texto? Tá dando? É, Tá sim, palestrando no Sandeco. IFG, palestrando no IFG sobre agentes inteligentes. O povo até acha que ele está programando a máquina para fazer o almoço dele. Olha a cara de quem não está comendo pizza na hora do almoço. Aí porque eu falei para ele que ele podia me zoar. Por causa do meu cabelo, que eu não tenho muito. Porque meu sotaque é muito ruim. Eu falo meio enrolado mesmo, tem hora, né? É que eu sou meio gordinho. Então tudo isso ele usa para me zoar, né? Ah, que eu gosto de tomar cerveja, que eu gosto, sabe, esses detalhes que você passa para ele. Mas vai dizer que dar palestra é fácil. Difícil mesmo é ensinar o Sandec como não se perder no caminho de casa. Aí tem a questão da cerveja, né? E se ele não tivesse usando GPS, ia estar lá até agora, no meio do mato. Ah, miserável. Esse desgramado do Sandec tá impossível hoje. Você veja que ele realmente, né? Ele tem essa liberdade para brincar comigo, né? Então, assim, isso é legal porque eu, como um educador, né? Eu, eu quebro barreiras, né? Eu quebro barreiras entre a minha pessoa e os meus alunos, entendeu? Eu quero ser amigo dos caras, velho. Entende? Quero viajar com eles para Campus Party, quero fazer zoeira. Eu gosto disso, né? Então, todos os meus alunos, eles me tratam dessa forma. E assim, aí tem hora que ele fala do Vasco, porque, pô, torcer pro Vasco é uma tristeza, né, gente? E aí eu sou vascaíno, infelizmente. Eu não gosto muito de futebol, por isso que eu torço pro Vasco. Acontece essas coisas. Vamos fazer uma postagem então primeiro para vocês verem a coisa acontecendo, beleza? Então vai ser o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui agora. E eu vou tirar uma foto. Como é que eu vou fazer, hein? Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tem uma foto aqui. Eu vou tirar uma foto desse meu fundinho aqui, tá? Vocês terem certeza que sou eu, ó. Então tá aqui. Eu vou fazer um gesto para vocês saberem que sou eu. Então eu vou fazer um gesto tipo. é, um, um Vzinho assim, pode ser? Vocês saberem que sou eu mesmo. Ó. Tem que ser essa foto aqui, beleza? Aqui, vamos aqui. Ah, boa. Ah, mas não saiu a logomarca do Nubank. Vamos aqui, ó, sabe o que sai a logomarca do Nubank, ó. Aqui primeiro essa mãozinha para poder ativar. Beleza. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou mandar essa foto. Primeiro eu vou fazer uma edição nela aqui, só para virar ela, porque ela tá ao contrário, né? Senão não saiu a logomarca do Nubank certinho. E aqui, ó, eu vou chamar aqui o agente, ó. Agente, que é o meu agente, né? E ele tá sempre ativo. Veja que isso é um trabalho, cara. Existe esse Ah, não. É Instagram. É um grupo de WhatsApp que eu criei com o meu próprio agente. Ó. Instagram. Isso aqui é outra coisa. Instagram Sandeco. E esse aqui ó, é um teste que eu tinha feito pela manhã. Veja que não tem um dedinho, tá? Não tem um dedinho, pelo amor de Deus. Então, ó, não tá lá, mas não tem um dedinho. Agora, esse aqui tem um dedinho. Vocês vão ver chegando aí, ó. É, vamos lá. Vamos para o Instagram. 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 Sandeco. Quando eu enviar, o que vai acontecer é que esse meu código aqui ele tem que parar neste ponto, tá? E aí a gente vai executar passo a passo para vocês verem a coisa acontecendo. É louco. Vamos lá. Vou colocar aqui e eu vou colocar uma pequena descrição. Estou palestrando para a turma
do Nu- Nubank. Ok. Então, vou mandar aqui. Você vai ver que vai chegar essa mensagem. Eu acabei de mandar, ó, tá vendo? Ó? Estou palestrando para a turma do Nubank. Certo? Muito bem. Vamos ver se chega essa mensagem aqui. Tá ativa aqui. Ele está processando. Tá, tá, tá. Só esperar. Então, o que acontece? Isso aqui é um agente social media, né? Ou seja, o processo do trabalho do social media, o que que é? Eu pego a minha mensagem, mando a mensagem para o social media pega a minha imagem, escreve algum texto, melhora a imagem, que ele também vai fazer isso. Depois que ele melhora essa imagem, ele vai é, escrever o texto, procurar alguma hashtag bacana e subir isso para o Instagram, beleza? Então, esse processo pode ser todo ele feito pelo próprio agente, tá? Agora, eu não sei por que que o bichinho não está executando, ó. Ele recebeu um bocado de coisa aqui e tal. Será que já é isso? Deixa eu dar um stop e começar ele de novo. Vamos lá. Quando a pessoa faz ao vivo é assim mesmo, né? Vamos ver se os containers estão ligados. Ver se está tudo certo. Aqui aparentemente está tudo certo. Aqui são dos outros grupos. Aqui foi. Ele está iniciando, tá? Estou reiniciando tudo aqui. Esse ID aqui de grupo é exatamente o grupinho que eu tenho com o meu agente, né? Ver se ele vai tentar reiniciar. Ele tem que reenviar essa mensagem por Message Upset aqui, ó, quer ver? Daqui a pouco ele vai tentar enviar. Vamos lá, garoto. Não quer funcionar? Opa, chegou. Chegou, certo? Vamos lá, olha o processo, ó. Eu peguei a mensagem, qual é o tipo de mensagem? É um tipo de imagem, tá? Então o texto tá aqui, ó. Estou palestrando para a turma do Nubank. Chegando aí, Nakamura, tá dando para ver? Tá sim, Sandeco. Beleza. Tudo certo. Então, o próximo passo, o que que é? Ele vai pegar essa imagem e vai decodificar, porque ela vem um código gigante aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, representa a imagem, esse código enorme aqui, tá vendo? É a imagem em si, né? Então, eu vou decodificar a imagem e o próximo passo qual que é? Eu vou é, tentar fazer o envio, o processo de envio. Então, o processo de envio, a primeira coisa que eu faço? Vou carregar a moldura. A moldurazinha é essa aqui, ó. Essa é a moldura. Tem um fundo transparente, né? Que vai ser colocado em cima da minha imagem. Então eu vou, beleza, carreguei a moldura, tá aqui na mão. Agora eu vou aplicar um filtro à minha imagem, que é tipo como você colocasse filtro de Instagram mesmo, sabe? Ele é filtro de Instagram mesmo. Aí eu vou fazer o upload da imagem inicialmente. Esse upload vai servir basicamente para a descrição. Só que para a descrição eu não posso colocar a moldura. Porque se eu colocar a moldura, a descrição vai dizer, tem uma moldura em volta, e aí eu posso confundir o meu agente. Então, eu tenho que fazer dois uploads. O primeiro para fazer a descrição, aí eu apago a imagem do upload, né? E depois eu faço ela de novo com a moldura para poder enviar para o Instagram, beleza? Então, ó, olha que legal. A imagem já está lá. Deixa eu ver, cadê a imagem na internet, né? Se eu olhar aqui, ó, vocês vão ver que tem esse endereço aqui. Quando eu abrir, é a nossa imagenzinha que eu mandei, né? Já que aplicou um filtro, tá meio borrado, meio fortão, mas a ideia é essa. Eu gosto de mais contraste nas imagens. Voltando então aqui para nossa aplicação. Próximo passo qual que é? Descrever a imagem. Então, esse agente aqui é um cara que vai pegar, ler a imagem e vai retornar para a gente uma descrição, certo? Ele vai dizer o que, que tem ali. Então, ele vai dizer, vai ter uma pessoa com computadores, vamos ver o que, que ele vai dizer. Então, ele está escrevendo aí e a gente vai ver essa informação. Está aqui a descrição. Ó. A imagem retrata uma pessoa sorridente fazendo um gesto de V com os dedos, certo? Conseguem ver aí, galera? Sugerindo uma atitude amigável e positiva. A expressão facial
é claramente feliz, com um grande sorriso, revelando uma emoção de entusiasmo e descontração. O ambiente parece ser interno, possivelmente um escritório ou sala de trabalho, com fundo iluminado de tons azuis e verdes, pará. Ele pegou aqueles tons de luz, né? Que dá um toque moderno e tecnológico. Essa é a ideia mesmo, pegou legal. O foco principal é a pessoa. Os elementos de fundo incluem referências de agentes inteligentes. Olha o que ele fez. Ele leu essa mensagem aqui, ó, que está na tela. Beleza? Loucura, né? E. Ah, caramba, eu perdi o texto, ó. Eu perdi o texto. Vamos lá, cadê? Agente inteligente, beleza. O logotipo de marcas. Aí ele não sabe o que é a marca do Nubank. Mas aí, como ele vai ter a. Eu falei do Nubank, falei de marcas, beleza? Ele vai. Provavelmente o próximo agente que vai escrever o post vai juntar uma coisa com a outra, né? Indica um contexto relacionado à tecnologia. Não é possível determinar se é dia ou noite, mas a iluminação sugere um trabalho ou gravação. A cena apresenta ser descontraído, talvez durante uma videoconferência ou uma apresentação, que é exatamente, né? E a atitude da pessoa, a atitude indica uma interação amigável, possivelmente celebrando um sucesso ou compartilhando informações de forma otimista. Eu estou sendo otimista com vocês, pessoal? Carol, estou sendo otimista? Fernando, tudo bem? Bateu a descrição? Ótimo. Então vamos em frente. Vou apagar a imagem que eu mandei, porque agora eu preciso apagar ela de lá, não quero ela lá mais, né? Ela tá sem borda. Agora na imagem original, eu vou colocar uma borda nela, beleza? Essa borda vai vir aqui, eu vou colocar uma bordazinha na imagem e depois eu vou fazer o upload de novo da imagem, agora com borda, beleza? É essa imagem que vai ser postada. Eu tava tendo um defeito hoje pela manhã, eu espero que ele não tenha voltado, porque ele deu meio que um zoom na imagem quando foi colocar a borda, não sei o que aconteceu, mas isso não importa. Depois é detalhe. Agora o próximo agente é o nosso agente que vai escrever o texto. Então, veja bem como ele foi definido, ó. Ele é eu vou passar para ele quem? Algumas coisas. Por exemplo, o meu caption, que eu escrevi junto com a imagem, ele vai receber isso de informação de entrada, e o describe, certo? O describe, que é o texto que o outro agente traz, olhou a imagem e descreveu, beleza? E aí eu passo para ele algumas coisas interessantes, ó. Por exemplo, o estilo, divertido, alegre, sarcástico. Eu adoro esse sarcástico. E descontraído. Pessoa, terceira pessoa do singular, ou seja, ele vai falar de alguém. Você toca para a primeira pessoa do singular e você vai dizer, eu estou fazendo tal coisa, assim, assim, entende? Então isso é legal, porque aí ele fala como se fosse você. Aí você pode mudar completamente o estilo, pode ser reservado, formal, entende? Totalmente diferente, né? O sentimento pode ser neutro, eu gosto do sentimento positivo e alegre, né? Eu posso colocar a palavra alegre também. O tamanho vou definir como 200 palavras. O gênero aqui é masculino, posso trocar para feminino. Para quando as palavras forem combinadas, obrigada, né? Tá certinho com o gênero, beleza? Ou se for um gênero neutro também, né? Emojis, quer que coloque uns emojis no texto? Legal, vou colocar assim. E quero que ele use gírias, né? Pô, tá legal, tá ligado, bacana, legal, né? Essas gírias assim. Então aqui o nosso agente vai começar a escrever, né, a partir dessas definições, o texto para ser postado no Instagram, tá? E já abram o Instagram, já deixa postos, por favor, e vejam que a postagem não está lá. O Instagram é @sandeco. Já aproveita que você está abrindo o Instagram e segue o Sandeco, beleza? Pô, se não sei, depois dessa aula, se você não seguir, mas eu vou embora, é sério mesmo. E olha que eu tô faltando só 90 seguidores para bater 10 mil. Então, esta é a hora, hein, pessoal? Se não bater 10 mil, vocês vão ver. Eu vou lançar vou invadir o Facebook, todo mundo fazer uma miséria. Facebook, quem tem isso, mano? Então, ó, veja que agora, aqui embaixo, ó, o agente começou a escrever. Esse aqui, o verdinho, é o agente, ó. O criador de conteúdo do Instagram. Ele começa a escrever, ó. Ele tem uma série de definições aqui, tá? Eu coloquei até as zoeiras que ele pode fazer comigo, ó. Vasco da Gama, um pouco cabelo, meio gordinho, orgulho de ser nordestino. Esse bordão, ah, miserável. Essa postagem tá espetacular. A expressão, esse desgramado, eu uso muito isso, esse desgramado, né? Eu sou um professor, todo professor é sem dinheiro, né? E assim, tem essas zoeiras que ele pode fazer comigo. E depois, no final aqui, ele começou a escrever, ó. Essa aqui é a resposta final. Olha quem tá brilhando no palco do Nubank. Olha que legal, cara. Entendeu? Sandek tá lá, todo feliz.
como mostrando como palestrar é fácil. Difícil é deixar de ser magnata. Que é isso, cara? De onde você tirou isso? E que ele acha que é. Que ele acha que é, né? E com essa carinha que venceu na vida, só falta saber se ele vai conseguir explicar a IA o que ele tá tentando fazer, né? Esse desgramado tá impossível hoje. Vê que é o desgramado que tá usando, né? É isso aí, galera. Aprendizado com toque de humor. Ah, miserável. Será que alguém segura esse cara? E aí tá aqui, palestra profissional, tá aqui as hashtags, tá tudo pronto. E eu adicionei algumas coisinhas a mais aqui no caption dele, da saída, que é: essa postada foi realizada por um agente e ele desempenhou as seguintes funções, pá, 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 para a pessoa saber o que foi feito, né? E aí é isso. Então no final você vai ver também esses detalhes aqui. E no fim, eu tenho aqui um agente de postagem, que é como eu falei para vocês, esse cara aqui, ele vai conectar no post do Instagram e vai postar. Então, basicamente, é o que que é? Eu tenho que passar a URL da imagem, essa URL tem que ser uma URL na web, beleza? Com o caption. Então, basicamente é isso. E aí, agora vai postar. Tá iniciando a publicação no Instagram. Fiquem de olho no WhatsApp. Ou, no WhatsApp não, no Instagram. Porque vai chegar aí para vocês verem. Já postou com sucesso. Então deve estar lá no Instagram, por favor, olhem e confirmem, dando um ok aí no chat. Ok, eu vi. Deu certo, miserável. Então, foi bom. Chegou aí, Fernando? Chegou? Chegou assim, Sandeco. Ah, legal. Sucesso. Deformou a imagem, não? Sabe Eu dizer? acho que, eu acho que deu um zoom. Não, deu um É zoom, o sim. zoom, né? Eu não sei por que que ele Deu. tá fazendo isso, esse miserável. Esse bicho tá. Que chato, cara. Ele deu um zoom, foi. Olha aí. Aí sumiu a logomarca do Nubank. Tá vendo? Ele tá com isso agora de fazer esse negócio. De dar um zoom, não sei por quê. Eu tenho, é um defeitozinho. Mas vocês relevam, né? Vocês relevam um pouquinho aí. Aconteceu isso hoje, cara. Alguma coisa, algum detalhe que tá passando aqui, sabe? Enfim, foi postado. Está aqui o nosso agente de postagem. Text to action. Text to action. Beleza? Meu tempo, eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas meu tempo eu acho que acabou. Acabou? Assim, deixa eu me dar mais uns 10 minutinhos, pode ser? Pode, Então, ó, pode, vamos lá. Sandeco. Tranquilo. Depois, ó, eu recebo a confirmação e essa confirmação do coordenador entrega a confirmação para o meu usuário final. Então, assim, é, esse social media, né, que é esse do Instagram, é exatamente o que ele está fazendo. Eu mando isso pro WhatsApp, o WhatsApp usa o CrewAI e o CrewAI escreve todo o processo, os agentes, né, e isso é entregue direto para o, o nosso Instagram. Interfaces conversacionais é uma coisa que eu estou falando bastante, que é como os agentes inteligentes. Ó, presta atenção nisso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês entenderem e é uma coisa que são duas coisas que daqui para frente vão mudar bastante. Primeiro, é como a gente interage com os computadores, certo? Daqui para frente vocês verão cada vez mais essas interfaces de conversa, tá? A ideia basicamente é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um assistente humano versus assistente de IA. Eu tenho um cara que ele é um chefe, certo, de alguma coisa, e ele tem um assessor, um auxiliar. E ele pede uma solicitação via WhatsApp, pode ser por texto, pode ser por áudio. Essa solicitação seja, por exemplo, qual é a média de vendas da loja de São Paulo, ou o gráfico na Inadimplência do Sul, alguma coisa assim, tá? E você pode até mandar por áudio que o auxiliar humano vai escutar esse áudio. Ele vai acessar o sistema, vai trazer informações da web se precisar, vai acessar algumas APIs, monta esse relatório em um PDF, retorna a informação para o chefe. Ele pode responder também por texto ou áudio. Então, esse cara aqui, ele é totalmente automatizável por uma inteligência artificial, por um agente inteligente. Então, eu tenho um vídeo no meu canal que coloquei um agente inteligente no meu carro. Então eu estou no meu carro fazendo esse papel do chefe e conversando com um agente que está aqui na minha máquina, no computador, na minha casa, e eu faço solicitações para ele e ele me retorna, beleza? Só que ainda tá assim, eu clonei minha voz, né? Eu peguei as minhas vozes do canal, que tá bem editadinha, e joguei no Eleven Labs para ele clonar minha voz. Então, quando ele me responde com a minha voz. Só que eu mando ele me chamar de chefe, entendeu? Eu digo, ó, ô chefe, beleza? Então alguém tem que me chamar de chefe nessa vida, não é possível.
já que eu não vou conseguir nunca essa proeza da vida, o professor não tem essas coisas, né? Então, eu envio uma solicitação para o meu agente via API da Evolution API que consegue conectar com o WhatsApp. Essa informação pode ir por texto ou por áudio, né? Que vai ser transcrito para o agente. O agente acessa aplicações, certo? Acessa a web, acessa a API e ele responde para mim. Pode ser um PDF ou pode ser até um áudio gerado. Vou mostrar aqui para vocês. Talvez não dê tempo de executar isso especificamente, mas se eu, não vou, é porque talvez vocês tem como compartilhar com áudio, não tem? Tem sim. Deixa eu então parar aqui o É compartilhamento. só você ir no avançado. Tá, peraí. Deixa eu vir aqui. Compartilhamento avançado e colocar. Não, peraí. Eu tenho que dar o share primeiro, né? Depois eu acho que lá embaixo tem a opção Share Sound. Eu tenho que escolher primeiro o que eu quero compartilhar, mas ele não vai permitir. Ele não está permitindo, não sei por quê. Não Tem a opção precisa, de não, arquivo de vídeo. não tem problema. Eu toco do meu celular, pode ser? Pode. Vamos aqui. Vamos voltar. Share. Então aqui eu tô aqui, vocês. Eu compartilhei o quê, hein? Tá certo aí? Chegou? Normal? É bom. Parece que eu tirei meu fundo aqui. Que loucura foi essa? Aí foi legal. Aqui, ó. Com o meu agente, eu tenho uma conversa direta com ele. Direta mesmo. Eu converso aqui com ele, mando informações e peço informações. Por exemplo, aqui, esse é o agente, né? Esse é o carinha. Então, hoje, eu fiz algumas solicitações para ele aqui, certo? Eu vou tocar essa última aqui que eu fiz, que ele me respondeu com 37 segundos. O que acontece aqui, eu vou explicar mais ou menos por alto o que está acontecendo com esse agente especificamente, porque é muito disruptivo. Existe um CSS, um CSV, todo mundo aqui da Data Science, CSV. Quando eu quero acessar um CSV, eu uso, pelo Python, eu uso o Panda, certo? Então eu configurei um agente que, dado um CSV para ele e ele souber quais são as colunas que tem nesse CSV, ele dinamicamente monte um código Python para acessar a informação e extrair a informação de um CSV para mim. É isso que ele faz. Vou tentar abrir aqui só o código para vocês verem que eu não estou inventando, tá? Eu gosto de mostrar mesmo o que está acontecendo. Cadê? É esse carinha aqui. Então, eu falo para ele o seguinte: esse agente aqui, cadê o agente de vendas? Eu tenho esse agente aqui, gerente de fluxo, Audio Agents, fluxo áudio. Beleza. Aí aqui é o seguinte: eu posso mandar para o meu agente qualquer coisa. Eu posso mandar uma conversa trivial, então, que é as trivialidades. Então, eu tenho um agente que classifica a conversa. Ele vai dizer para mim o que que eu estou falando com ele, certo? Ele vai identificar o que eu estou falando com ele. Se é qualquer um assunto que não seja sobre vendas, ele vai classificar o meu assunto como trivial. Aí ele chama esse cara aqui, ó, que é um agente de conversa só. Então ele faz o quê? Ele só é um processador de transcrições, ele recebe uma transcrição de áudio e de texto e reproduz a resposta relevante e coerente. Ou seja, ele recebeu um texto, que foi uma fala que eu fiz e ele me respondeu. Só que eu digo sempre pra ele, ó, oi, chefe, entendeu? Eu tenho que me chamar de chefe, bicho. Ok? Um outro fluxo aqui é que eu posso falar sobre, sei lá, pedidos, cliente e tal, porque o meu CSV, ele é sobre isso, né? Ele é um CSV de vendas e pedidos e tudo mais. Então, ele vai classificar como vendas. E aí ele abre os agentes de vendas, né? Então, aqui dentro, o que que ele faz? Olha só que bacana. Ele tem o CSV, tá ativo aqui para mim, certo? Que é o CSV de vendas, e o que que ele vai fazer? Ele vai a- abrir o CSV e vai criar código Python que executa uma consulta em um determinado CSV, entende? Então ele vai fazer
essa consulta no CSV usando quem? O Pandas e tudo mais. Tanto é verdade que eu falo para ele fazer o seguinte, ó. Quando você for executar, a primeira coisa que você tem que saber que dentro desse CSV tem essas colunas aqui, tá? A query é o que eu estou solicitando, né? Eu estou pedindo, certo? É um comando, é o texto que eu pedi. Então ele vai interpretar o que eu pedi para ele. E aí depois o que é que eu faço? Eu dou uma abertura de código, né, básico, ou seja, adicione esse CSV e abra o CSV. Essa é a abertura. O resto é ele que tem que criar, entende? Todo Pandas, todo código Pandas em Python que vai fazer as buscas dentro do CSV, montar a consulta e retornar, é ele que tem que criar, certo? Aí eu dou um exemplo para ele, o que ele pode fazer. Eu dou um exemplo aqui para ele, ó. Ah, coloque import pandas aqui e tal, e faça abertura, e vamos supor, eu quero agrupar por região, então ele traz isso aqui, entende? É um exemplo, não é esse código que ele vai trazer para mim. Estou dando um exemplo do que ele pode me retornar. E aí, no final, eu sempre digo para ele para atribuir o resultado a uma variável chamada resultado. Porque eu vou usar isso no Python para executar a ação. Então, eu tenho uma ferramenta aqui, ó. Quando ele escrever o código Python, ele vai chamar essa ferramenta, que é a ferramenta que executa o código que ele escreveu. E aí, tudo que ele me entregar como resultado, eu chamo a partir do contexto na variável resultado que ele colocou lá dentro. E aí ele me entrega essa informação na sequência dos agentes, né? Na sequência do agente aqui, cadê? Cadê o agente? Sei o report aqui. Aqui. Na sequência, o próximo agente, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo que o anterior processou de informação e vai escrever um texto, que é o texto que eu receberei no meu WhatsApp, né? Como áudio, beleza? Então, vou tentar executar isso aqui para fazer essa coisa acontecer. Eu acho que é legal é vendo acontecer, né? Tipo, fazendo uma coisa realmente funcionando. Então, vamos mais uma vez, vamos tentar mais uma vez aqui. Mas é isso que acontece. Mas basicamente o que vai acontecer é uma coisa assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que acontece. Eu tenho, eu faço uma pergunta em áudio, ele pega a pergunta, transcreve a pergunta em português, em escrito, passa para os agentes. Aí os agentes processam aquilo tudo lá, dá um retorno. Aí um outro agente converte em áudio de volta, usando a minha voz, certo? Então, ele é assim, ó. Essa última aqui, mostrar para vocês. Ó. Qual o produto que mais vendeu? Então tá rápido, né? Tá acelerado. Eu já falo acelerado. Não, para. Eu já sou acelerado e coloco acelerado para falar, imagina. Qual o produto que mais vendeu no ano passado, Sou eu mesmo. 2024? Do ano de 2024, o produto que mais se destacou em termos de vendas foi o mouse gamer, que alcançou um total de 414 unidades vendidas. Este número expressivo demonstra não apenas a preferência dos consumidores por este tipo de produto, mas também pode indicar uma tendência crescente na demanda por acessórios de jogos, refletindo a popularidade do segmento gamer no mercado atual. Essa informação pode ser relevante para decisões futuras em nossa estratégia de produtos e posicionamento no mercado. E aí é isso. Vamos tentar. Legal escutar, beleza? Vocês já viram o que aconteceu, mas o bom é quando acontece de verdade, né? Ao vivo, né? Que aí a gente prova. Eu gosto de fazer as coisas assim. Vamos lá. Eu vou então mandar uma mensagem aqui para o nosso agente por áudio. Vamos tentar usar o próprio WhatsApp aqui pelo esse microfone, né? Vou perguntar para ele qual foi o vendedor que mais vendeu. Vou fazer uma pergunta simples, beleza? E eu quero que ele para lá, né? Então ele vai parar e a gente executar da mesma forma como a gente fez na outra vez. Para vocês verem os agentes agindo devagarzinho. Então, veja, mais uma vez, né? Aqui é áudio to action, beleza? Eu tenho uma fala e isso vai agir para mim. E isso aqui é o que eu chamo de interface conversacional, ok? Agente, qual foi o vendedor que mais vendeu? Já chegou, certo? Então aqui, ó, vai pegar a mensagem, transcrever a mensagem, né? Deu um errinho, mas eu não sei por que que ele está dando esse erro.
às vezes esse Whisper, ele tá com uma instabilidade muito grande, que é o Whisper da OpenAI. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, eu fiz teste pra caramba hoje, cara, mas é imoral isso, sabe? Tentar mais uma vez. Temos perguntas. Vejam se já tem alguma pergunta que eu possa responder nesses inteirinhos e essas pausas que a gente faz assim. Que eu acho que é bacana, é isso aí também. Temos algumas perguntas, Sandeco. Pode falar. Eu vou ler aqui uma das que está mais votada, do Rafael Pires. Certo. Sandeco, qual a sua opinião sobre o avanço da IA na programação? Os Então, desenvolvedores, os desenvolvedores devem temer a substituição total ou enxergar isso como uma oportunidade para evoluir suas habilidades? eu acho que é uma oportunidade enorme para evoluir suas habilidades, beleza? Mas não pode enterrar a cabeça. Eu falei isso no IFG, naquela palestra que eu mostrei ali, que eu estava palestrando no IFG, no meu IFG, né? Eu estava palestrando para os alunos de lá. E eu falei para eles o seguinte, ó, é- agora daqui para frente nós trabalharemos em pair program, sabe? Programação em pares. Só que o par sou eu e a máquina. Pronto. Essa aqui é a vida, beleza? Eu já faço isso como programador de 34 anos de programação, javeiro de 15 anos, certo? Já programei em mais de 20 linguagens de programação, tanto no mercado como na academia. Eu digo sem medo nenhum, certo? Porque é uma coisa que acontece comigo hoje no dia a dia. Eu estou desenvolvendo sempre em pair program, sempre em pair program, sempre usando o par. Eu e a máquina, eu e a máquina, eu e a máquina. É muito mais rápido, gente. Olha, eu sou da época, é porque quando a gente tem as facilidades, aí fica mais tranquilo. Mas eu sou da época seguinte, quando eu programava em Clipper 5.2, lá atrás, em Natal, porque eu sou nordestino, eu sou do Natal, né, no Rio Grande do Norte. Eu tinha um bug no meu código, cara, eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus, ir no centro da cidade, ir atrás de um livro na biblioteca para saber como é que eu fazia para tirar o bug, cara. Entende? Então, assim, aí quando chega, por exemplo, chega a internet, aí começa a aparecer coisa como Stack Overflow, os caras começam a dizer, mas aí esses caras são Nutella demais, porque Stack Overflow é fácil demais, os caras vai copiar Stack Overflow, lá, 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 lá. Porque vai o código, copia o código, meu irmão do céu, não reclama não, cara, isso é uma maravilha de Deus. Stack Overflow foi mandado pelo anjo, assim, o Gabriel veio com o Stack Overflow na mão e colocou na tua frente. Aproveita, velho, porque eu não tinha isso. Entendeu? Eu não tinha isso. Quando apareceu o ChatGPT, que deu esse boom, né? E as LLMs, as outras LLMs, que eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é muito legal, velho. Porque, tipo, agora eu posso tirar minhas dúvidas imediatamente. Se eu tiver alguma dúvida, o cara pode me sugerir. É como se eu tivesse um amigo do meu lado muito experiente que sabe das coisas. Cara, isso é muito bacana, entendeu? Ah, não, mas vai acabar, isso aí, isso é aquelas Nutella que usa. Então, hoje eu acho que o processo é hoje, né? Eu não estou falando do futuro, mas estou falando de hoje. Hoje é pair programming, certo? O cara que não usar uma LLM para escrever como parceiro, ele está fora, está muito longe do que é o ideal de um programador hoje em dia, entende? Está muito longe mesmo. Eu disse isso lá no Instituto Federal, os meus colegas, né, professores, são as pessoas mais velhas, ficaram assim, ó, na cadeira, né? Que você fica assim, pô, você tá dizendo o quê? Que esse troço aí vai, né? Mas veja, esse código meu aqui, por exemplo, já é uma questão do tipo, se o próprio a LLM, eu espero que execute agora, né? Se a própria LLM, né, ela, opa, foi, hein? É, qual foi o vendedor que mais vendeu? Vendiu, ó. Vamos ver se ele vai entender isso, né? É, agora vai o agente, o fluxo, né? Ele verificou, a princípio, ele verificou o classificador aqui, ó. Identificou como sendo vendas, beleza? Como eu falei para vocês. Próximo passo, o que que é? Agora ele vai pegar a coluna e vai executar a informação. Eu falei para ele que ele podia fazer essa abertura aqui, um exemplo, tal. O analista de dados escreveu este código Python, gente. Olha aqui.
Ó, import OS, import pandas, join, nananana. Aí, ele colocou aqui, agrupar os dados para o vendedor. Aí ele executou um DF group by vendedor, né? Valor total, somou, entende? E trouxe a informação para a gente aqui. Então, o vendedor que mais vendeu foi, é a resposta, né? O vendedor que mais vendeu foi Carlos Oliveira, com um total de 3 milhões e pouquinho. Ele escreveu aqui escreveu numeral, né? Aí o redator vai receber essa informação, mas ele tem a incumbência de escrever esse valor por extenso, porque no Eleven Labs, você colocar o número, ele vai falar em inglês, né? Entendeu? Então eu quero que seja em português. Então escreve por extenso. Ah, agora é a saída. Ó. Oi, chefe, após análise detalhada dos dados de vendas, posso informar que o vendedor que mais vendeu, que mais se destacou no último período, foi o Carlos Oliveira. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar play aqui, vai chegar para mim o áudio agora e nós vamos acompanhar, tá? E vamos acompanhar aqui, ó, o que ele vai ler com o que foi dito aqui, né? Eu acho que aí é que é legal. Beleza? Vamos esperar chegar, ainda não chegou, tá chegando. O áudio foi gerado com sucesso, e tá, 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 tá. Fluxo, temos fluxo. Vamos esperar, tá chegando. Então, o que eu tava falando, né? Então, essa coisa aqui, você viu que ele escreveu um código Python, executou em tempo de, e criou o código em tempo de execução e executou também em tempo de... Cara, isso é muito louco, velho. Você imagina que isso aqui pode virar outras coisas, né? Tipo, cara, não chegou. Acho que não consegui enviar para o WhatsApp, certo? Eu não sei por quê. Ou tá processando alguma coisa que a máquina também é pesadona. Na hora vai chegar. Enquanto, enquanto processo, a gente pode fazer outra pergunta. O Outra que você pergunta, acha? vamos lá. Então é isso. Então eu acho assim, hoje é pair programming, mas tem que ficar esperto porque provavelmente a camada de negócio será muito impactada agora sim. Ele está enviando aí, viu lá, viu? Ele deu um 200 aqui. Ele postou, né? Ou não? Ainda não chegou, não. Enfim, vamos lá. Então, a camada de negócio será muito impactada, porque isso aqui eu posso acessar a informação de uma interface, que ela é uma interface conversacional, direto com a base, montando informação e trazendo de volta. Cadê a camada de negócio? Isso aqui. Minha camada de negócio é um agente, entende? Complicado, né? Então, assim, são dessas coisas que eu tenho falado com o pessoal. E é meio para assustar mesmo, ficar esperto assim com essas coisas e tentar entender. Então, o legal é que você comece a estudar sobre isso, aprender sobre essas coisas, para não ser pego com as calças na mão, entendeu? Se o programador vai acabar ou não, é tudo especulação. Na verdade, ninguém sabe muito bem ainda como vai ser isso. Mas que a tarefa de programar mudará drasticamente a partir de agora, com certeza. Não há dúvida disso. Fala, Carol. Opa, vou fazer então mais uma pergunta, Sandeco. Vamos. Essa a próxima pergunta é do André Reis. Sandeco, no Crio AI, é possível que os agentes recebam feedback adaptativo e aprendam com suas experiências enquanto executam tarefas? Como esse Ah, isso é aprendizado é legal, hein? estruturado? Isso é legal. Isso é uma ideia que eu tinha pensado, eu estava dirigindo, estava viajando para São Paulo. Vai para Ubatuba. Sabe essa época que o avião caiu? Teve aquela. O pessoal passou mal, né? Tava lá em Ubatuba. Mas não em Ubatuba, eu tava no extremo litoral norte, fui de carro. E quando eu estava dirigindo, eu lembrei, né? Fiquei pensando nesses detalhes, assim, cara, seria. Se a gente tem machine learning, eu pensei por aí, e machine learning aprende com os dados, então um agente, eu posso, a partir das ações do agente, ir criando logs dessas ações, que pode ser, por exemplo, esse erro aqui, né? É um caso. Esses logs de ação, e à medida que eu vou guardando esses logs, eu posso ir criando uma rede neural que se adapta, né? Que faz com que o agente se adapte não somente àquilo que ele foi criado, mas ele se adapte ao longo do que ele aprendeu. Isso é muito natural. E é fácil você entender isso, né? Quer dizer, aí antes dele agir alguma coisa, ele vai perguntar algumas coisas para a rede neural que foi treinada com esse log dele. Poderia ser até um, 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 um dado estruturado até, né?
um log estruturado. Pode ser um log em CSV, por exemplo, sei lá. E aí, a partir daí, você vai treinando, vai treinando e retreinando a rede neural e ele vai dando. Essa rede neural vai dando feedback, né? É como se fosse é uma rede chamada experiência de vida, entendeu? É o rede XP, entendeu? E aí o que acontece? Toda vez que ele vai agir, ele vai no XP, né? E vê o que o XP fala para ele, né? Porque quando. E aí, galera, é aquele lance que eu já falei desde o início, é o lance da imitação mesmo. Se a gente começa a pensar, quando a gente for criar nossos agentes, nossas IAs e nossos códigos, pensar na IA como sendo uma imitação do comportamento humano, basta você olhar para você mesmo para criar as novas tecnologias, entendeu? A inspiração é você mesmo. Isso é legal, né? Porque, pô, eu nasci sem XP. Então eu tenho que alimentar o meu XP. Como é que eu alimento o XP? Ah, eu tenho que ter uma base de dados, que eu aprendo com ela. Se eu tenho um aprendizado com ela, é aprendizado de máquina. Isso é normal, todo mundo sabe fazer isso, né? Vocês sabem fazer isso. E aí basta passar esse XP como um feedback para o próprio agente. Dá muito certo, cara. Dá muito certo. Mais pergunta? O áudio não chegou, mas eu acho que o áudio tá salvo em algum lugar aqui, quer ver? Esse output MP3 aqui. Hoje, após análise detalhada dos dados de vendas, Vocês não conseguem ouvir, não, né? mais se destacou Estamos ouvindo sim. foi Carlos Oliveira, que alcançou um expressivo total de R$ 3.196.563,43. Esse resultado não apenas demonstra a habilidade de Carlos em fechar negócios, mas também reflete seu comprometimento e dedicação ao trabalho. Aí, deu certo. Só não foi enviado, né? Mas deu certo, beleza? É isso. Mais perguntas? Boa, vamos lá. Essa é do Evandro. Mais 60% das empresas do Fortune 500 já estão usando agentes inteligentes. É. Como eles podem integrar ou ajudar outros ou ajudar os profissionais no futuro? Pô, pera, deixa eu pensar na pergunta, né? Tá. Como é que o cara que tá no Fortune 500 vai ajudar outros profissionais no futuro? Pô, eu acho que os profissionais têm que se ajudar, não os caras da empresa não vão querer ajudar muito bem nisso, não, porque eu acho que o uso, né, de agentes inteligentes, por exemplo, nesse caso eu mostrei para vocês que o social media dançou nessa história. Tudo vocês têm que perceber é o seguinte: no trabalho de vocês, a partir de hoje, vocês têm que pensar o que que é repetitivo e mecânico no meu trabalho, que pode ser automatizado. Ele será automatizado. Se o seu trabalho é absurdamente mecânico e automatizável, você será substituído por uma máquina. Essa é uma questão simples. Vou dar um exemplo simples. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, nos anos 2000, que eu vim para morar em Goiânia, né? Eu já moro aqui há 25 anos, né? Vou fazer agora em maio, 25 anos. Vou fazer também em outubro, 25 anos de casado. Enfim. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu subi no ônibus, eu tomei um susto, porque não tinha cobrador. Você tá entendendo? Aí quando eu subi, eu falei assim, "Ei, pô, cadê o cobrador, caramba? Não tinha o cobrador." Aí eu falei, aí o motorista falou assim, motorista, tem cobrador não aqui? Ele disse, rapaz, ele bem assim, relaxadão, né? Motorista de ônibus. Aí ele falou assim, porque aqui tem um sistema chamado SIT PAS. SIT PAS. Mas o pessoal aqui só chama de, como é PAS, é PASS, o pessoal aqui só chama de SIT PAS. SIT PAS, que é com A, né? Mas é PAS, né? Aí quando ele falou assim, cara, não, rapaz, moço, você tem que comprar o SIT PAS. Juro, eu entendi, senta em paz. Eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, gente, não é possível. Que coisa tecnológica maravilhosa é essa? Tem um computador aqui, eu já na área da computação, né? E o cara disse para eu sentar em paz, ó. Aí eu falei, moço, não é que eu comprei senta em paz aí. Aí parou numa parada de ônibus, ainda tinha os cobradores que vendiam o City Pass, né? Nas paradas de ônibus, não existe mais essa figura. Mas vamos pensar um pouquinho no que é o cobrador de ônibus, certo? Olha o trabalho do cara. Você entra no ônibus, você dá o dinheiro pro cara, ou dá um bilhete, alguma coisa assim, um ticket, né? Alguma coisa assim. Ele recebe aquilo lá, te dá um troco, se for o caso, destrava a roleta, você passa e no final, ó, são 4 atividades. Recebe o dinheiro, dá o troco, destrava a roleta e no final presta a conta. Quatro passos o trabalho dele é. Só isso.
pega o dinheiro, troca, destrava a roleta e depois presta a conta, entendeu? Então, esse trabalho é absurdamente automatizável. Você fala assim, não, mas Sandeco é sacanagem, porque o cara tem um pai de família, não sei o que tal. Beleza, tudo bem, eu entendo isso, essas questões sociais, beleza? Eu sou um cara muito defensor disso também. Tanto é que o canal, meu canal no YouTube nasceu disso, galera. Eu ensino gratuitamente o pessoal no YouTube por causa disso mesmo. Nasceu para que as pessoas aprendam, para não ser pego com as calças na mão, entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, no final é um processo altamente automatizável e você tem que pensar no seu trabalho do dia a dia o que é automatizável, o que é passivo de ser automatizado, entendeu? E não você ficar esperando simplesmente ou que essas grandes empresas possam fazer, né, para poder, porque o que elas vão fazer, eu sei o que elas vão fazer. Elas vão automatizar o máximo que ela puder, certo? Agora, você vai ser automatizado ou você vai participar do processo de automação? Né? Então, eu estou aqui para tentar te convencer a participar desse processo. Essa aqui é a minha ideia, né? Entendeu? E o pessoal do Nubank também, beleza? Tem mais pergunta? Boa, Sandeco. É, temos também do André Bagatin. Sandeco, quais as maiores barreiras para a implementação de agentes inteligentes? Maiores barreiras de implementação de agentes inteligentes, tá? Assim, hoje em dia são os custos de uso das LLMs, beleza? Então, tem algumas frentes que, que existem aí. Vamos lá. A gente sabe que um agente inteligente depende do LLM, então eu tenho que ou usar uma API paga, né? Ou usar uma LLM rodando local, beleza? Nisso aí, queira ou quer não, quer você goste ou não, ideologicamente falando, eu não tô nem aí para sua ideologia que você pensa, mas o DeepSeek botou para lascar, entendeu? A verdade é essa. Porque para a gente, nós brasileiros, por exemplo, hoje eu posso pegar, o Nakamura tá fazendo pós-graduação comigo. Hoje eu posso pegar um, 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 um DeepSeek e rodar, treinar esse DeepSeek para a Justiça Federal rodar interno lá. E ele não vai conversar com ninguém fora, a não ser dentro da justiça. Entende? Então, isso é muito bacana. Mas existe custos nessa história. Então, os custos ainda estão altos, certo? Ainda estão altos. Acessar uma API da OpenAI ainda está alto. Acessar uma API do Grok 3 ainda está alto, entendeu? Então, assim, isso acontece. Agora, se você olhar para trás um pouquinho, ChatGPT apareceu para a gente no final do 2023, né? Não, no início de 2023, né? Ali no final de 22 para o início de 23, beleza? Mas explodiu mesmo foi início de 23. Sabe quanto custava um acesso de API para 1 milhão de tokens no GPT? US$ 20, cara. US$ 20 para 1 milhão de token. Hoje é menos de US$ 1. Entende? Se você acessar com o 4 mini. Então, assim, absurdamente cai o preço, né? Então, é nessa tendência que a gente acredita que vai continuar. Eu não acredito, quando o pessoal fala assim, não, não vai subir porque esses caras vão aumentar. Não, não acredito que vai subir, cara, sinceramente. Eu acredito que. E aí, tendo essas concorrências chinesas, que eu acho que é bem salutar, aí o pessoal fica defendendo uma. Eu acho engraçado é isso, cara. É muita. O cara vem, é porque é chinesa, não sei o quê. Aí o outro fala, é porque é americana, é porque não sei o quê. Papapá, assim. Galera, eu tô que nem aquele garotinho que quando vê uma briga na escola, fica dizendo assim, briga, 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 briga. Entendeu? Porque eles brigando é bom pra gente, né? Vai cair o preço cada vez mais, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa revolução de psiquiana, digamos assim, ela é importante para a gente. Eu digo isso porque é uma rede que eu uso no dia a dia e tenho um bom desempenho com ela, entendeu? Apesar, eu também ainda uso boa coisa com o GPT, mas eu acho que essa briga é salutar demais, é muito boa. Quando era só o chat GPT no mercado aí que era ruim, vocês lembram?
Aí a gente tinha que ficar sempre só com o ChatGPT ou com o GPT. Agora a concorrência aumentou bastante e agora a OpenAI tem que dançar o dobrado, beleza? É Eu isso. tava numa live que você fez, André, quando aconteceu o boom do DeepSeek, que começou a cair as ações da Nvidia, o pau pegando fogo. Você fez uma live animadíssima, É, eu fiquei mostrando. feliz. Eu falei, cara, que show de bola, isso aí é muito bom. A live tem até DeepSeek é foda, é o nome da live. Então, assim, desculpa o palavrão, mas é porque eu sou filho de um. Eu sou neto de um cara que expulsou o Lampião da cidade de Mossoró. O bicho era brabo demais, ele desse jeito. Mas às vezes uma palavra forte desse tipo é que realmente consegue expressar. Então, para mim, acho muito realmente top assim, a rede neural, entendeu? Apesar de que já tem outras redes neurais melhores e tudo mais, mas o que ela fez mostrou para o mundo inteiro, certo? É que, pô, é possível fazer uma coisa bacana com custo mais baixo, velho. Isso para brasileiro é maravilhoso. Aí fica os caras que moram no Brasil, ganham em real, defendendo a galera que ganha em dólar, não sei o quê, porque os caras. Eu não entendo isso, bicho, pelo amor de Deus. Para com isso, velho. Não dá! Entende? Vamos ser brasileiros, defender a briga. Boa pra gente, na verdade, é a briga. Que vença a briga. Boa. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, Sandeco. Manda. Tem uma do João Beraldo. Isso mesmo, João Beraldo. Sandeco, com o QAI, consigo criar um AI Coding Agent que resolve bug de código e realiza testes unitários? Claro, claro. E é o seguinte, ele cria o código e cria o teste, tá? Ontem a gente estava discutindo porque eu mostrei para os meus alunos, né, a questão do selênio, né? A gente fez eu tenho os meus livros, né? Depois se puder colocar na câmera, o pessoal aí do chat seria importante. O canal, né? E eu posso passar um link da galera para vocês quiserem entrar no grupo WhatsApp para seguir a gente, né? Seria bacana também, beleza? Não sei se vocês se importam com isso. Se se importar, não tem problema para mim. Pode passar, Sandeco. Não tem problema Então eu não. vou, eu vou pegar aqui, vou tentar achar aqui os agentes inteligentes 3 porque o 2 já está lotado. Mas enfim, a pergunta é: será que é possível ter um agente que ele cria e cria testes unitários? Na verdade, é o seguinte, quem perguntou? Foi o João. A pergunta acho que sumiu aqui, mas era o João Beraldo, João. acho. Então, João, é o seguinte: na verdade, você não tem que falar que é um agente, né? Você tem que falar que é um conjunto de agentes, certo? Porque o crew já está dizendo isso, né? Crew é uma tripulação. Tá no avião é a crew, né? Navio também crew. Então a equipe, você vai trabalhar em equipe. Olha para a sua tarefa, que é, qual é a tarefa? Desenvolver um código, fazer um teste unitário e testar alguma coisa assim. Mas ele pode, além de fazer o código, fazer o teste unitário, ele pode testar ele pode escrever um teste de código, que é o que a gente estava fazendo ontem, porque eu estava ensinando o pessoal Selenium, e o Selenium é uma biblioteca do Python, né? Mas assim, tem outros, pode ser para outra linguagem também, mas que basicamente testa a tela de software, beleza? Então, só que ele testa a tela do software baseado num plano de teste. Então, um agente pode fazer o seguinte: um agente escreve um plano de teste. Se você fizer TDD, né? Desenvolvimento orientado a teste. Então, você faz um plano de teste. A partir desse plano de teste, você escreve o código, beleza? Aí você tem um agente que escreve o plano. Tem um agente que escreve o código. Tem outro agente que escreve o teste unitário. Entendeu? E o último é que vai pegar todo esse insumo, junto com o requisito lá em cima, e executar, né, a tela efetivamente e trazer os resultados finais. Isso tudo pode ser automatizado, cara. Aí você põe assim, Sandeco, e onde é que fica o homem nessa história? Então, a gente tá descobrindo, né? Mas seria legal que seja você o cara que opera essa parada todinha, entendeu? Que cria essas coisas. Porque, queira ou quer não. É, porque até então, é engraçada a pergunta que fizeram para trás, né? Como fica a vida do programador, porque realmente o pessoal tá meio assustado com isso, né? Assim, você vê, assim, os agentes escrevendo código muito bem, né?
E já usaram uma técnica chamada vibe coding. Vibe coding é uma técnica que o pessoal simplesmente vai conversando e ele vai codificando no cursor, que é uma IDE, né? Então você simplesmente vai dizendo, olha, é, tá no hype o Vibe Coding, exatamente. Então, Vibe Coding é assim, você entra no cursor, ele abre lá, que é o IDE, né? Baseado no VS Code. Então ele é uma inteligência artificial, você habilitou a inteligência artificial ali. Aí você começa, ó, eu quero criar aqui sei lá, um site de vendas e tal, tal, tal. Quero criar agora uma página inicial com login, alguma coisa assim. Aí ele escreve um código, você executa. Deu erro, você pega aquele erro e passa pro, 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 pro agente. Ele vai reescrever o código e fazer funcionar. Aí você pode dar contexto até que a coisa funciona e você vai melhorando o código, né? Então, vibe coding tem um pessoal usando bastante aí, e só com essas interações de conversa, os caras vão criando software. Se dá para fazer uma coisa mais profunda, eu não sei ainda assim com muita certeza, porque as LLMs ainda erram bastante e alucinam, né? Mas com um prompt bem feito e com técnicas de guardrail, que é o que eu falei, desse meu último livro que eu escrevi, é possível você direcionar bastante o agente, entende? Então ele conseguirá fazer o quê? Desde o requisito até o teste de saída final, que é o teste, aquele teste de tela que todo desenvolvedor detesta esse testador, né? Que é o teste de tela. Que a gente faz o software, entrega pro cara, o cara testa, dá errado, aí você fica muito grilado com esse cara. Esse cara, ele, eu não sei se tem gente aqui desse tipo, mas esse pessoal, ele sinceramente, eles têm um pacto com alguma coisa aí, né? Não tem um pacto com o demo, alguma coisa assim. Porque, bicho, dá uma raiva, não dá? O programador fica puto, né? Mas se não fosse eles, muitos deles passariam para os clientes, né? Então, assim, é uma brincadeira que eu faço, obviamente, porque eu tenho muitos amigos que são testadores, mas eu perdi a paciência com os caras, porque dá raiva, velho. Você cria uma coisa e o cara. É como se você desenhasse uma obra-prima, o cara vem lá e dá uma cuspida na sua obra-prima, né? A sensação é essa, né? É isso. Mas, enfim, é possível fazer todo esse fluxo com agentes, tá? Bem trabalhado, com certeza. Especialistas em achar defeitos. É verdade. É os bichos do capeta mesmo, esses bichos. Vai lá, continua. Gente, desculpa, é meu jeito da aula, não tem jeito. Rir é uma coisa tão boa, né? Aprender uma coisa nova. Fala a verdade, é uma coisa tão boa, que eu acho que tudo isso deveria ser feito com muita alegria. Tipo assim, todo dia, quando a gente. Eu digo sempre, pessoal, se eu fosse dono da universidade ou dono do Instituto Federal onde eu trabalho, eu fosse o dono, certo? Cara, eu ia fazer de um jeito que os caras iam entrar às 7 da manhã lá, ia fazer fila pra entrar. E quando desse 10 horas, a gente tem que empurrar pra fora. Vai embora, cara, pra casa, entendeu? Bicho, ia ser uma festa. Era videogame, sabe, sinuca e tal. Mas tudo com o propósito de realmente ter um ambiente relaxado e alegre para a gente aprender. Porque aprender é uma coisa maravilhosa, que deveria ser um processo de alegria contínuo, né? E é massa quando você é professor, assim, não sei se você já tiver essa experiência, mas quando você está dando aula e você fala alguma coisa assim, ensina uma coisa, ou então quando roda aqui o código, né? Rodou, funcionou. Aí você dá aquela brilhadinha no olho, assim, né? Você dá aquela abertura assim do olho. Ah, cara, isso dá um tesão da porra. É top, cara. É bem legal. Eu curto bastante essa parada, sabe? Quando você ensina uma coisa e o cara aprendeu e colocou aquilo ali e viu. Puxa vida, é muito legal. Então, continue, pessoal. Não desistam, não. Vão em frente, tá? Não tenham medo. Eu acho que a ideia mesmo é vocês abraçarem essa ideia que eu passei para vocês aqui hoje, essa área, irem em frente, não tenham medo porque sempre haverá espaço para os caras que são criativos, sempre haverá espaço para aqueles que são inteligentes, sempre haverá espaço para aquelas pessoas que são humanas, sempre haverá espaço. Não se preocupe, entendeu? O futuro é maravilhoso, é mais lindo. Vamos para frente que vai dar tudo certo. Beleza? Fechou, Sandeco. Acho que não podia terminar de Aí jeito o cara falou melhor. aqui, ó, um defeito do Sandeco é ser Vascão. Peraí, bicho, tá avacalhando a conversa aqui do pessoal, ó. Fala isso não, certo? Bota pra fora. Esse cara é aluno mesmo, tá vendo? Bicho me zoando, rapaz. Que é isso?
Tá certo. Valeu, pessoal. Sandeco, eu gostaria de agradecer de novo aí pela sua presença, pela aula, pelo show. É uma honra ter você com a gente aí. Espero que seja o início aí de uma parceria entre a gente, Nubank, depois Campus Party. É, Nubank, Poxa, olha aí, Campus Party. Teremos 7 Campus Party esse ano no Brasil. E teremos um evento chamado Agents Brasil. Já vou convidando. O Campus Party tá a fim de fazer. E vocês não acham que a Nubank deveria estar com a gente nessa parada? Eu acho. Vai ser muito bom. E a gente fazer esse meetup, ou fazer um, ou fazer vários, dentro da própria Campus Party. E a gente pode até transmitir ao vivo de lá, porque internet a gente lá tem pra caramba, tá? show. Pessoal que ainda não segue o Sandeco, sigam o Sandeco no YouTube, redes sociais, participem dos grupos dele. Muito conteúdo valioso lá. Muito obrigado a todos que ficaram até agora, nessa quinta-feira à noite. O conteúdo vai estar disponível depois no YouTube, se quiserem reassistir. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo aí, tá? Ó, quem for no YouTube lá, no último vídeo que você que tiver, tem um link para o grupo do WhatsApp. Basta clicar lá e você entra, beleza? Falou. Até mais. Boa. Tchau.